Olá, acadêmicas, acadêmicos, tudo bem? Nas aulas anteriores, falamos sobre a teoria do conhecimento e tipos de conhecimento e da ciência do direito. Vamos lembrar rapidamente o que foi abordado. Até aqui vimos que ciência é conhecimento, ciência não é o único caminho para acessarmos a verdade sobre o conhecimento. O conhecimento se divide em 4 tipos: popular, que tem por base as emoções e as ideias próprias do sujeito; filosófico, que está baseado em hipóteses não testáveis, advindas de experiências; religioso, que tem por base a fé na crença apoiada por doutrinas; científico, que lida com fatos e suas hipóteses são verificáveis, possuindo veracidade ou não. Vale lembrar ainda que, como já discorremos, a ciência é o conhecimento de novos fatos da realidade, onde que na ciência do direito se estudam os fatos da realidade jurídica, ou seja, fatos da realidade legal, ou ainda do direito positivo vigente num dado momento, em certo país. Mas vamos além. O que rege o estudo da ciência do direito são as normas legais e os fenômenos causados por ela. Todavia, temos que indagar se esse tal direito é mutável ou de pouca duração, não é mesmo? Mas por que esse questionamento? A problemática do direito, enquanto ciência que é, e de fato é mesmo, é a sua metodologia e o seu objeto de estudo. Esse último, acabamos de falar, são as normas legais e os fenômenos provocados por sua aplicação. Já quanto à sua metodologia, em tempo trataremos sobre ela, um pouco mais à frente, em outra de nossas aulas, ok? Tudo bem? Por enquanto vamos apenas tangenciá-la, certo? Então vamos avançar. Raciocinem comigo. Ao operar no plano da ciência do direito, o pesquisador tão somente cogita sobre os juízos de constatações a fim de conhecer as determinações contidas no conjunto normativo, pois é irrelevante qualquer constatação sobre o valor de justiça, uma vez que apenas se define e sistematiza o conjunto de normas que o Estado impõe à sociedade. A partir daí, então, pode-se questionar: como a ciência do direito pode permanecer ao largo dos valores, se o princípio fundamental dessa área do saber é trabalhar com as questões humanas, que são variáveis e que nunca estão em repouso, paralisadas ou vinculadas à norma designada? Se a ciência é conhecimento, ela é mutável, mesmo que se ocupe de conceitos que digam que ela deve ser descritiva, ou seja, descrever o que se apurou ou o que se foi levantado. Assim sendo, para que o direito se concretize numa verdadeira ciência, temos que trabalhar com normas descritíveis, mas que estejam sempre preparadas para possíveis modificações de acordo com o progresso social que envolve o direito, certo? Dessa forma, o que parece mais intrigar a maioria dos juristas é como a ciência se constitui e se existe mesmo um objeto de estudo e um objeto para estudá-lo. Parece que a dificuldade está no aspecto da existência de uma ciência do direito que seja autônoma, trazendo discussões sobre se o fenômeno jurídico pode ser ou não objeto de reflexão e análise sobre muitos pontos de vista dos demais ramos do saber. Vejamos. A discussão sobre a existência de uma ciência do direito é muito antiga. Desde os romanos, ela era qualificada como jurisprudência, que, conforme Miguel Reale, significa a forma de revelação do direito que se processa através do exercício da jurisdição, em virtude de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais. Falaremos um pouco mais sobre isso mais adiante em outra aula, ok? Então vamos adiante. Os romanos definiam o direito como ciência porque ele nasceu e se desenvolveu com a filosofia grega.
a qual permitiu à ciência analisar e gerenciar seus objetos, ou seja, aquilo que se pretende estudar, analisar, interpretar ou verificar, de modo geral ou abstrato. E os materiais formais, ou seja, aquele que possui um enfoque especial, isso devido que diversas outras ciências possuem o mesmo material, por exemplo, a ética e dos bons costumes. Ambos os objetos vimos em nossa aula passada. Inclusive, estes são questões perguntadas a vocês no teste que farão. O que vocês acham? Valeu a dica? Vamos em frente então. Mesmo assim, havia uma incerteza quanto à doutrina jurídica e sua prática, pois existiam dúvidas se poderia chamar de ciência uma doutrina, ou seja, aquele ensinamento que era incapaz de decidir com certeza os problemas a ela submetidos. Esse também é um assunto que trataremos mais à frente em nossas aulas, ok? Então, o tempo passou e somente no século passado, com o espantoso avanço da maioria da ciência, foi possível conhecer melhor os aspectos da realidade social, possibilitando assim a certeza de estarmos adquirindo um conhecimento que permitiu investigar a lei e dar a ela um caráter mais científico. Tudo bem, acadêmicos e acadêmicas? Gostaram do pequeno embate sobre a ciência do direito, assunto da nossa última aula? Claro que sim, não é mesmo? Pois bem, já que estamos prontos, vamos em frente com a sequência da nossa disciplina de metodologia da pesquisa jurídica. Feito nossa rápida ilustração sobre a teoria do conhecimento e tipos de conhecimentos e da ciência do direito, passemos agora a tratar dos mecanismos de renovação da teoria do direito, ok? Vamos lá então. Conforme conversamos na aula anterior, a ciência jurídica de fato tem seu papel, que é o de aprofundar e renovar a teoria do direito, o qual recorre da renovação do saber jurídico, lançando mão de vários mecanismos que se valem de métodos científicos, processos e metodologias de pesquisas e suas técnicas, sobretudo as que frequentemente são aplicadas na busca do conhecimento jurídico. Na ciência do direito, busca-se sempre aprender sobre um fenômeno jurídico, o que é o objeto da teoria do direito. Nessa esteira, a base é o estudo de sua razão de ser, suas finalidades, conceitos fundamentais, utilização, instrumentos, métodos e outros mecanismos de renovação do conhecimento jurídico. Isso representa a necessidade de construção intelectual, porém de forma metodicamente organizada, sob fundamentos baseados em observação e explicações da atuação dos diversos sistemas jurídicos, os quais se destinam à construção e aplicação do direito, sendo que o estudo do fenômeno jurídico não pode deixar de aplicar os aspectos essenciais da metodologia jurídica. Com isso, 3 grandes linhas metodológicas surgiram a partir da reação do tradicionalismo jurídico formalista, superando a complexidade contextual das metodologias puramente positivistas. Vamos ver e entender estes métodos. Conforme Gusten e Dias, 3 grandes linhas metodológicas surgiram a partir da reação do tradicionalismo jurídico formalista. São elas: o método da linha tecnológica social científica, o método do sentido jurisprudencial e a linha crítico-metodológico. O direito é uma rede complexa de linguagens e de significados dentro da versão postulada pela teoria do discurso e da teoria argumentativa. O desafio está em adequar tal complexidade à forma metodológica mais acertada na busca pelo saber e a consequente renovação da teoria do direito. Nesse sentido, a linha do método tecnológico social científico converge o pensamento jurídico e sua produção em uma tecnologia voltada para as questões sociais.
substituindo os valores pelos fins e os fundamentos pelos efeitos. O método do sentido jurisprudencial se configura a partir de um novo modo de assumir metodicamente a dialética entre ordenamento e problema localizado, enquanto não redutíveis do juízo jurídico. A linha crítico-metodológico supõe uma teoria crítica da realidade, sustentando duas teses muito valorizadas pela ciência do direito: seus fundamentos e objeto, onde o pensamento jurídico é tópico e não dedutivo, é problemático e não sistêmico. E a decisão jurídica trabalha com a razão prática e prudencial. Estas três correntes metodológicas trabalham no sentido de proporcionar o entendimento do fenômeno jurídico. Tudo bem até aqui, então? Vamos, então, avançar um pouco mais. Duas vertentes teóricas, metodológicas, surgiram a partir dessas três linhas metodológicas. Vem comigo, vamos saber quais são e entender essas vertentes. Conforme Gustin e Dias, duas vertentes teórico-metodológicas surgiram a partir das três grandes linhas metodológicas. São elas: a jurídico-dogmática, que trabalha com elementos internos ao ordenamento jurídico, e a jurídico-sociológica, que se propõe a compreender o fenômeno jurídico no ambiente social amplo. Então temos que a vertente jurídico-dogmática se põe a desenvolver investigações em busca da compreensão das relações normativas nos diversos campos do direito, avaliando as estruturas anteriores do ordenamento jurídico, restringindo a análise do discurso normativo aos limites do ordenamento. E a vertente jurídico-sociológica se põe à busca de compreensão do fenômeno jurídico num ambiente social mais amplo, onde analisa o direito como variável dependente da sociedade, trabalhando com noções de eficiência, eficácia e de efetividade das relações direito-sociedade, ou seja, o quanto alcança dos objetivos e metas propostos pela lei, regulamentos de todas as ordens e de políticas públicas ou sociais, quais os resultados alcançados e que imagem sobre isso deixa para o público-alvo de tal relação. Ok? Vamos em frente. Também entra no rol de preocupações da linha metodológica jurídico-sociológica a factibilidade do direito às relações contraditórias que ele mesmo estabelece com os demais campos: o social, cultural, político e o antropológico. As duas vertentes podem originar tanto pesquisa de campo quanto teórica, com raciocínios do tipo indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo e dialético, os quais serão tratados mais adiante como metodologias de pesquisa jurídica. Tudo bem até aqui? Em outra oportunidade, trataremos dos métodos científicos e seus pressupostos, ok? Prezados pós-graduandos, me despeço aqui, mas convido todos vocês para lerem nosso artigo Metodologia de Pesquisa Jurídica, já disponibilizado para todos.